Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas, tirando algumas dúvidas aí sobre os exercícios de processo de eletrização, né? Então vamos lá, começando com a questão 4. A figura representa 4 esferas metálicas idênticas penduradas por fios isolantes elétricos. O arranjo está no ambiente seco e as esferas estão inicialmente em contato umas com as outras. A esfera 1 é carregada com uma carga elétrica mais que, ou seja, a carga elétrica que um recebe, né, vai ser a mais que. Elas estão ligadas no teto aqui, num fio isolante. O fio isolante, então, não vai permitir a passagem de carga aqui para cima, e elas também estão, como é que é? Ele fala no ambiente seco. O ambiente seco, ele também evita a perda de cargas elétricas para o meio, né? Então as cargas elas vão ficar bem armazenadas, vamos dizer assim. Porém, as 4 esferas, né, escolha uma opção que representa a configuração do sistema depois de atingido o equilíbrio. Então o que acontece? As 4 esferas estão se tocando simultaneamente, né? Muitas vezes nós temos questões aqui que são toques sucessivos, né? Então o 1 encosta no 2, aí o 2 encosta no 3, o 3 encosta no 4. Quando isso ocorre, em geral, nós temos cargas diferentes na configuração final dessas bolinhas. Quando é um toque, né, simultâneo em cargas metálicas, né, ou seja, além de metálicas, elas são condutoras, simultâneo, o que vai acontecer? A carga final de cada uma vai ser a carga Q dividido pelo número de bolinhas que estão nesse processo. Então, realmente, Q sobre 4 positivo vai ser a carga final de cada bolinha dessas aqui. Ó. Cada uma delas vai ter Q sobre 4, porque é um toque simultâneo. Então, as cargas elas vão se distribuir igualmente. Por elas se distribuírem igualmente e todas ao final, né, no equilíbrio, terem o mesmo valor de carga, a força elétrica entre elas será também a mesma. Então, não faz sentido, por exemplo, a bolinha 1 receber a maior força elétrica e se movimentar. Isso não faz sentido. Como não faz sentido 2 e 3, que tem, além, né, de 2, 3 e 4 estarem unidas aqui, elas têm cargas iguais. Lembrando que cargas iguais se repelem. Então também não faria sentido 2 e 3 aqui estarem se tocando. Como também na C, né, pelo mesmo motivo da A, não faz sentido essa relação, e aí ficaríamos entre C e E. Como a carga é a mesma para todas as bolinhas, não vai ter diferença de força elétrica. Isso gera uma tendência de equilíbrio. Aqui, por exemplo, 1, ela está ficando estática, né? Ela não está sofrendo a ação de uma força elétrica para sair da posição de equilíbrio. E isso também não faz sentido. Então, a única questão, a única alternativa aqui, que seria uma boa marcação, é a letra C, pela tendência de equilíbrio que esses corpos, né, exibem aqui. Então, letra C. Questão 9. 3 esferas metálicas iguais, A, B e C, estão apoiadas em suportes isolantes, né? Tendo a esfera, então vou fazer um desenho rápido aqui, né, dessa configuração, só para a gente poder analisar aqui e aqui. Então, beleza. Tendo a esfera A, carga elétrica negativa, então A tem carga elétrica negativa, e eu tenho aqui B e C que estão se tocando, né? Então, aqui é a carga de A, que é menor do que zero. Então, tendo a esfera A carga elétrica negativa, próximas a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligado à Terra por um fio condutor, como mostra a figura. A partir dessa configuração, o fio é retirado. Então, antes de eu retirar o fio, vamos analisar o que está acontecendo. O
que está acontecendo? Como a carga de A é negativa, né, ela tem excesso de cargas negativas, ela vai induzir no corpo B um excesso de cargas positivas mais próximas aqui, né, pela atração eletrostática delas. Consequentemente, ela também vai induzir que as cargas negativas todas sejam jogadas para o final do corpo C. Porém, como tem um aterramento, então a tendência das cargas negativas é realmente ir em direção à Terra, né? Por causa do aterramento. Então, aí depois que isso ocorre, olha só, eu vou retirar o fio. Então, eu vim aqui e, pum, retirei o fio. O que aconteceu? Eu vou ter uma tendência, já que muitas cargas negativas saíram, né, da relação BC aqui, eu vou ter uma tendência de que os dois que estão em contato, consequentemente tendem ao equilíbrio, vão desenvolver ou vão ter carga positiva em excesso. Cortei o fio, B e C terão carga positiva em excesso. E aí ele fala que em seguida a esfera A é levada para muito longe. Então vou pegar a esfera A, você vê que nada aconteceu com as cargas, né, de A, mas levei ela para longe aqui. Finalmente as esferas B e C são afastadas. Então vou afastar B e C. Após esse procedimento, as cargas das três esferas satisfazem as relações. Aí vamos lá. Ó. B tem uma tendência de permanecer com cargas positivas. Depois que eu corto o aterramento, o C tem uma tendência também de se manter com cargas positivas, né, em excesso. Lembrando que elas tendem a se distribuir pela superfície aqui do condutor. E o A, em momento nenhum, mudou a sua carga. Então, todas que o A continuar como positivo, como negativo, né, a gente vai manter. Então, aqui o QA positivo, QA positivo. Essas três aqui não fazem sentido. Aí, vamos lá. O QB positivo e o QC positivo. E o QA se mantendo negativo. Então, realmente, questão 9 aqui é a letra A. Ok? Próxima questão, questão 11. Em uma festa de aniversário infantil, um mágico brinca com as crianças usando os princípios físicos. Para isso, ele pendura duas bexigas cheias de ar, próximas por uma linha isolante bem leve. Após isso, executa os seguintes passos. Né? Então, vamos lá. Ele pendura duas bexigas cheias de ar, próximas por uma linha isolante bem leve. Então, aqui eu tenho a bexiga A e a bexiga B, só, né, para representar. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar às crianças que as bexigas estão paradas, lado a lado, né? Então, estão em equilíbrio. Esfrega-se cada uma das bexigas, uma após a outra, com uma flanela de algodão. Então, ele vai pegar uma flanela de algodão, vai esfregar em A. Isso é um processo de eletrização por atrito. E aí vamos lembrar, né? No processo de eletrização por atrito, os corpos terminam com cargas diferentes. Então, a estopa aqui de algodão, né, ou o pano de algodão, uma flanela, ele vai terminar com uma carga diferente de ar. Terminam com cargas diferentes. Cargas diferentes. Só que aí, vamos pensar o seguinte. Se elas terminam com cargas diferentes, só que ele vai esfregar uma e depois vai esfregar outra. Aí, ao soltá-las, ele vai observar o afastamento aqui no 3, né? Ao soltá-las, ele vai observar um afastamento entre elas. Por quê? Lembra-se que as cargas, quem determina a carga final é a série triboelétrica. Como as bexigas têm o mesmo material e foram atritadas com o mesmo material também, elas vão terminar, triboelétrica, elas vão terminar com a mesma carga. Série triboelétrica. Então, aqui eu vou supor, tá, uma carga positiva para A e uma carga positiva para B. E o algodão aqui ficou com uma carga negativa. Vou supor,
mas sabendo que elas terminam com o mesmo valor de sinal de carga. Ô professor, por que é positivo? Então, não sei, porque se ele me desse a série trigoelétrica, aí sim a gente tem uma relação. Como ele não me deu, então basicamente a gente só está fazendo uma suposição. Aí o que ele vai fazer? Tocar com a mão em uma delas na parte que foi atritada. Então ele vai botar a mão aqui em um ponto e vai, né, tocar. E ao soltar, nota-se a aproximação de ambas as bexigas. Ok? Com esses passos, é correto afirmar que, então vamos lá. Em um, as bexigas estão sem cargas elétricas. Então, a palavra sem, não, né? É isso que mostra o erro da questão. Na verdade, elas poderiam estar em equilíbrio ou poderiam estar nulas. Mas você ter carga nula quer dizer que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Não quer dizer que você não tem carga, né? Então, quando ele fala sem cargas elétricas, isso denota um erro. 2. Realiza-se a eletrização por contato. Não, como eu falei aqui, foi por atrito. Então, na verdade, aqui o erro é ele falar que foi por contato. Não foi. Em 3, comprova-se que cada bexiga ficou eletrizada com cargas elétricas de sinais opostos. Opa, de sinais iguais. Esse que é o erro aqui da questão, da alternativa. Então, as cargas no final da eletrização por atrito foram iguais porque são o mesmo material sendo atritado pelo mesmo material. Né? Algodão na borracha, né? Ele fala. Bexiga cheia de ar. Ele não fala nenhum material, mas estão algodão nessa borracha e algodão na mesma borracha. Em 4, o mágico realiza neutralização por aterramento. Neutralização por aterramento quer dizer que ele, ao botar a mão na bexiga, as cargas, né, por ele estar no chão, as cargas têm uma tendência de ir em torno da Terra. E, a princípio, sim. Faz sentido isso. Porque como ele está de pé no chão, basicamente quando ele toca numa bexiga, as cargas têm a tendência de passar pelo corpo dele. Com isso, ele vai retirar o excesso de cargas de uma dessas bexigas. Em 5, comprova-se que cada bexiga ficou eletrizada com cargas elétricas de mesmo sinal. Então, a partir do momento que ele bota o dedo aqui, as cargas elétricas em excesso fluem por ele. Aí, no caso, o que aconteceu? Como ele tem um excesso que a gente supôs de positiva, as negativas vêm pela mão dele aqui, tá? Então, as negativas é que vão estar em excesso e aí, realmente, A vai ficar com excesso de negativas e B vai ficar com excesso de positivas. Então, o erro da questão é falar que elas ficam com o mesmo sinal. Não, ficam com sinais diferentes. Logo, a alternativa D. Tranquilo? Espero que tenha podido ajudar um pouco. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Valeu, falou!